Mantenha sua boca no esse vídeo. Na diz já bom ano, junto de família e de gentes que gosta de outro qual. Aos, na papel de divisionismo étnico e identitário, suma instrumento, estratégia de mobilização política na Guiné-Bissau. Não, essa questão que acontece e que acontece também, suma que manga de nós não está pensa na início da abertura democrática no nosso país. Basta não lembrar como, no processo de luta para a nossa independência, e cuido, unidade com luta, suma primeiras palavras de ordem de mobilização de movimento para a nossa independência, liderado por Amílcar Cabral. Unidade para via não diferente. Diferentes etnias e diferentes religiões também não têm diferenças de outra natureza com nós irmãos de Cabo Verde, que nós junta com ele para a nossa independência. Unidade para via e capeia e GC aqui primeiro que começa combater Colón na nossa terra. Tudo que outros grupos étnicos enfrentam Colón, mas é que cercado justamente para via cada um deles combater nesse lado. E é que juntava. Até Colón instrumentaliza aquilo para surgimento daquela expressão que não conhece. Dividir para melhor reina. O Checu não mobiliza a nós tudo em torno de um movimento único, que chamado PAIGC, nas 73, não proclama não independência. Na abertura democrática também, manga de espaços políticos, manga de atores políticos, usa identidade étnica e religiosa de diferentes maneiras, nas seus discursos, na produção de narrativas, no uso de símbolos, que bem desses aspectos identitários para a mobilização política eleitoral. Mas não can't ter tempo de fazer um enquadramento mais aprofundado de todos esses aspectos históricos de instrumentalização identitária, étnica e religiosa no espaço político guineense. Não foca nesses aspectos mais recentes. Essa questão riba para debate político e debate público, mais recentemente com a entrevista de Idrissa Diallo, presidente do Partido de Unidade Nacional. Nessa entrevista, e situa origens de divisionismo étnico na abertura democrática e um outro aspecto que papia dele, que mais não é interessante, sua não cana por riba para todos episódios históricos. Não Idrissa Diallo. Não biba de líderes políticos na indigita um grupo étnico de Guiné-Bissau como uma ameaça existencial. Domingos Simões Pereira na Rádio Vaticano e repetir como e tem um problema fula na sub-região. Não pensa como o que está passando na Mali, na Burkina ou na Nigéria, que está falando a respeito. Ora com o líder não fala aquilo. E por que na papia de comunidade dentro do seu próprio país? E repetir outro bias em entrevista. No meio de aqui narrativa anti um grupo étnico, porque tribalismo, tudo políticos na Guiné, envereda desde que o multipartidarismo começou a democracia. Pérez faz apelo claramente. E houve uma tentativa de comunidade, de líderes políticos fula, através da União Eleitoral, faz aquilo lá. Nós não foi o único líder, origem de que comunidade, o contrário aquilo, não nega entrar na União Eleitoral. Então ninguém pode dar uma lição de moral de tribalismo. Mas que olha, que tese que começou no início de 2020, como o Francisco está falando, porte, com vendido para o líder político, não começaram a olhar que tema contra um grupo étnico na bem ao longo de tempo e bem usado na plena campanha eleitoral. Eu penso como esse era muito grave e não houve apelo à violência étnica, a nós tudo não matar, gente não fala não vai tomar caçado, não vai cutelar, não houve nas redes sociais gente não apela. Quer dizer, o rádio Milcolino de tempos novos, vou vai comprar tarçado, vou vai matar. Vou incendiar, vou fazer. Nunca Guiné-Bissau que tinha batido ponto. Aspecto mais importante dessa entrevista de Idrissa Diallo, eu tinha que falar, na 2020, com essa questão, começar na nova fase de instrumentalização identitária no espaço político guineense. E essa origem e associar a uma entrevista de Domingos Simões Pereira à Rádio Vaticano. Antes de qualquer comentário, não houve essa entrevista de Domingos Simões Pereira. Parte de entrevista que papia dessa questão. Para que Estados tão importantes como esses que nós citamos estejam a ter uma leitura diferente,
existirão outras motivações. Uma das motivações é uma análise que foi feita por um analista político que diz que é surpreendente essa coincidência dos países que estão a ser visitados terem como Presidente da República pessoas da mesma identidade étnico-tribal, que são os fulas. E, portanto, algo que nós, pela sua sensibilidade, tentamos evitar de abordar de forma tão direta, vamos assim dizer, mas que corresponde, de facto, a uma realidade. O Presidente do Senegal dá mostras de uma vocação tribal, de uma vocação étnica, e já não há dúvidas de ter uma agenda de criação de uma nação fula na nossa sub-região e, portanto, isso já ultrapassa até aquela questão que em tempos, e continua-se a falar, das divisões tribais, das divisões religiosas. Agora é fundamentalmente em relação a uma etnia que tem ramificações em vários países da África Ocidental e que se entende que tem um número suficiente para visar a criação de uma nação própria que possa dominar nessa sub-região. É a realidade que nós vivemos na Guiné-Bissau, é a realidade que a Gâmbia já viveu. Na altura, que o Domingos Simões Pereira deu entrevista, a mim, com manga dele de outros gentes, não criticá-lo publicamente, porque essa entrevista é de mais infelizes que teve ao longo de toda sua carreira enquanto figura pública e enquanto político na Guiné-Bissau. Primeiro, e que o facto de Macky Sall ou Adama Barrow ou outro alguém ser o Presidente da República fula num país de África Ocidental que não fundamenta a existência de nação fula na todo o continente africano ou na própria África Ocidental. Esta nação existe independentemente de presidentes fulas na sub-região. E existe para bases culturais que fulas de toda a sub-região e de todo o continente africano da partilha. Na língua, na práticas culturais que, mesmo que tenham diferenças na nuances de contexto para contexto, de país para país de África Ocidental ou de toda a África, e tem aspectos comuns que fundamenta a existência de afinidades, de ligações entre tudo fulas de África Ocidental ou de África. Uma segunda questão que cedo o motivo de crítica que direciona na altura a Domingos Simões Pereira. E como tanto Macky Sall, por exemplo, como Adama Barrow, que acudiram na Gâmbia e na Senegal para tudo fulas de África Ocidental para ser o Presidente da República de seus países. Mas acudiram para senegaleses de diferentes etnias e gambianos de diferentes etnias que fazem eles Presidente da República. Assim, suma para uma ser o Presidente da República e vota não só fulas, mas gentes de várias etnias. Essa é a grande crítica que não podemos fazer a Domingos Simões Pereira, que deixa arrastado para comentário de um académico ou um comentador político que faz referência e que chama esse nome nessa entrevista. Não é? E que deve lembrando de sensibilidade dessa questão na nossa realidade, para ver que não deve bater comentar com ânimo leve, nem deixar arrastado para gentes que conhecem profundamente no contextos. Mas esse que está fazendo Domingos Simões Pereira de criador de divisionismo étnico-religioso no espaço político guineense nos tempos mais recentes. Nem Domingos Simões Pereira que pode comparado com alguém que não pode boss esse vídeo logo a seguir. Bobe dos vídeo. Depois nem enquadra boss contexto que surge na população maduro 35%. Já não é o governo aí Mihi Cameron, primeiro-ministro, Bochekane, ministro do Estado. Depois Malansana, Getúlio Soares, Palmeirão. Fadia, melhor ministro de Finanças, Biria do Jorge, África, o Emoa. Pantabete, pego Mamadou Fadia, Bono José, mas ele é uma valia. Quando tu pingo, como é woni pangani gesal menga ɗum laɓatni minen fulɓe par ce que ɓe si ɓe darima ɗo ɓe darsa ɗon de a yiraɓe ɗum ɗon han ceɗɗo darima ɗo a yahan ha lakal darsa ɗo o dari o taw ko minen fulɓe weran hoɗum wawra wadde pa
Memang pada pensa. Alam marufas. Yan semua. Kelima jago. Kami musulman. Kita faz 65% do povo de Guiné. Andando no cadê direito na deserto. Outro cadê na direito do zero. Porque meu Royal fala de mais do zero. Senhor Primeiro-Ministro, qual fomenta o tribalismo de Guiné-Bissau? Tem vamos dar porta no teu Desculpa, Ministro, mas qual fomenta? É mas que ela não manda expulsão. Já, vai, cá problema. Vou por aí. Qual fomenta? Sério. Não desculpa. Ok, por aí. Esse Yumar Sissoko Embalo, na Hamburgo, na Alemanha, na primeiro vídeo que na papia na fula e na mesquita, que se parentes muçulmanos, que não parentes muçulmanos na Hamburgo, e na comentava facto de ele supostamente ser vítima de um ataque público para ele fula se mantenha em balo e também para esse governo que liderava na 2017, entre 2017 e 2018, esse governo jomavista que liderava e da curo a manga de parentes muçulmanos. Curiosamente, aquele nome que chama e que primeiro ia esquecer do ministro na Guiné-Bissau e que Omar Sissoko Embalo um fula que podia ele ser o ministro primeiro bias na terra. Mas pega nessa questão para fundamentar supostos ataques que nasceram a vítima dele e instrumentalizar parentes na mesquita com base nessa narrativa. Na segundo vídeo, e não encontro com toda a comunidade guineense na Hamburgo e para bem bom crioulo e que preciso traduzir. Na fim do vídeo, e tem alguém que contrariar. E Paulo Sousa Cordeiro, um de nós irmãos guineenses que vive na Hamburgo e que vou conhecer publicamente através de suas intervenções também. Bom, esses dois vídeos servem para falar Idrissa Diallo como não. E que domingo Simões Pereira nem nunca pude cair nessa desonestidade intelectual de comparar Domingos Simões Pereira com Umaro Sissoko Embalo na questão de divisionismo ou instrumentalização étnico-identitária sobre uma forma de mobilização política. Para um som está fazendo todo dia, outro comitê erro na entrevista onde aqui que propriamente instrumentalização de identidade étnica que estava na face, mas cair na lastro de um comentador que se calhar nunca conhece profundamente nas relações na África Ocidental, etnias ao longo de que fronteiras que determinaram na Conferência de Berlim e que respeitar as identidades até que tem tanto na África Ocidental como ao longo de todo o continente africano. Mas para acabar com essa história tudo, para Idrissa lembra desse vídeo que eu vim a seguir. Basiru, ja, komi nyina wa bread, toroboni, anabambe, yaya, dendram bread, toroboni, Idrissa, dendram bread, toroboni, ananobe, dengar salawa, kalabante, anafi kalabante, ben pala koy mabbe, anabe kalabante, ben dayani, tabe komenen, kono bimio. Dale, pame. Yan nung ko emodan. Angkala ina horema. Angkala ina horema. Angkala ina horema. Angkala ina horema. Emio. Mi wodi. Menango ninandina. Ninandina. Orumura nema. Mi wodi. Awa bire rumor mbalo no ne mando gono ya ko mi woni ana mena ngori de mi woni awa pamelo nanda nesse vídeo na tabanca fula na segunda volta das eleições de 2019 para 2020 que leva Omar Sissoko Embalo para a presidência da República e lembranta se parentes não parentes fula naquele tabanca como se irmãos Basiru já Kuyaya Diallo e se primo Idrissa Diallo está atrás de aquele outro candidato, que é Domingos Simões Pereira, e não se traz enquanto fula. E a seguir, canta aqui, cantiga que não lembra a voz dele, Manga de Bias, Ankala Idan Horema, e cantar junto com eles tudo. A voz também, aliás, a voz também gosta de boa cabeça. E nesse comentário depois, e fala, que e de mim, e que não junta.
e que junto, que de mim, para Fulas e Umar Sissoko embalo, que juntado, supostamente, Domingos Simões Pereira. Para mim, de que a Fulas deve pega atrás de que de sedes, cedo, Umar Sissoko embalo. Não, Idrissa, e que Domingos com Kunsal, nem Domingos e que comparável, e muito menos nenhum ator político ao longo de 34 anos de democracia na Guiné-Bissau, e que comparável a Umar Sissoko embalo na instrumentalização étnica e religiosa. Mas sumes que estão também pauta debate público ao longo de tudo essa última campanha, não é? Não houve alguém. E tem gente que se criticar alguns ativistas que se atacar a etnia balanta. A mim pensa que eu compreendo que gentes e tem parte, tem certo nível que chega nela que manda essa ataque a etnias balanta. Mas esse direito como etnia balanta, na tudo deles é que tudo que vendidos, é que tudo que tem na barriga de meia, é que tudo que fácil engana, é que tudo que pende, que ignorante, aquele que te guiado, não. E balantas e povo, que a mim pensa, a mim se muro na pedir para voltar mais cedo balanta. E povo ordeiro, povo trabalhador, povo que está borgonho, povo que está mexer para ir para ter 2 trilhões de trabalho que são próprio. Bom, mas dentro de nós tem balanças a montões, e tem balanças entreguistas, e tem balanças odiosos, e tem balanças invejosos, que elas têm dentro de nós. Portanto, esse gente que está na metade que apoia-os nessa situação que nós estamos nele. Bom, ele que manda, aquele ativista, já pode apanhar raiva, ele está junto tudo balanças. Não entende? E mesmo para compreender, mas também que gente espera compreender como é que tudo balanças que está no caminho lá. E tem grupo de balanças que por acaso decide como ele tem que vender grosso de balanças, mas aquele cana cedo, ele vende nessa cabeça, mas aquele vende para contra nessa cabeça, mas grosso deles de balança cana vende, ele contra de que está nele, porque balança, Guiné só quer balança ele só, Guiné só de tudo raças, no junta nela. E formar de cada balanças, formar de tudo gentes, tudo tinha se instala. Esse é Mário Fambé. Mário Fambé é diretor de campanha de Fernando Dias da Costa, candidato com a mim próprio em apoio nas eleições contra a ditadura sissoquista. Candidato que o povo de Guiné-Bissau elegeu para ser o presidente da República e com o golpismo cerimonial sissoquista impedindo de tomar posse e que não continua a luta para tomar no tempo que não ser possível fazer. Nessa intervenção, Mário Fambé até faz esforço de corrigir erros que ele próprio cometeu nas intervenções anteriores, não daqui confundir, por exemplo, Tijani, que serviçal de Sissoko, não é, com sua identidade fula em geral. E nesse vídeo, Mário Fambé chama a atenção de uma coisa importante. Apesar de Horta que está diante de golpismo cerimonial e de outros balanças militares que não dá cobertura, e que tudo balanças que está alinhado com o golpismo cerimonial, nem nas Forças Armadas, nem na geral de população guineense ou de povo guineense, e que tudo balanças que está atrás de golpismo sissoquista. Esse vale para tudo outras questões, não é? Ou seja, ora que não na crítica os oportunistas, que não vai confundir eles com identidades étnicas que fazem parte dela. Cabral até ensinar esse. Quem que usa argumentos de etnia, que religião no espaço político, e alguém oportunista, e alguém que tem outro tipo de argumento, e que tem outro tipo de propostas para transformar a vida na Guiné-Bissau, e apenas um oportunista que instrumentaliza sentimentos que está partilha com outros gentes para usar para se benefício político, nesse caso, na disputa para poder. Ou seja, facto de Horta ser o presidente de golpismo cerimonial, que significa que uma tudo balanças está atrás de Sissoko na fase atual desse regime. Facto de Lido Vieira até ser o primeiro-ministro na ex-regime golpista cerimonial, que significa que uma tudo pepeles está atrás de sissoquismo. Facto de, por exemplo, Carlos Pinto Pereira caía ser o ministro de Justiça nesse processo golpista cerimonial, que significa como tudo crioulos, tudo gente que está a assumir publicamente como eles que mais esquados, eles que mais civilizados, eles que mais polidos, eles que gentes de praça contra gentes de tabanca, porque debate também existe na Guiné-Bissau, que não finge como não que consigo. Esse facto que significa como tudo não irmãos crioulos,
vamos dizer assim, não é? Está atrás de golpismo cerimonial de Sissoko. O facto de Ali Silva ser o assessor de Ilídio Vieira Teca significa que uma turma de gente que está partilha identidade com ele está atrás de golpismo cerimonial ou e culpa e uma espécie de vírus de aquelas etnias ou de aquelas identidades desoportunistas. E o facto de esse está instrumentalizar as identidades, não Nabian instrumentalizando identidade balanta, por exemplo, que significa como tudo as etnias está atrás de Sissoko, ou eles que aliás, culpados para que não passa nesse momento na nossa terra. Não deve se diferenciar. O próprio Mário Fambé e o próprio Fernando Dias da Costa, em determinadas alturas ao longo desse tempo, é comitê zero, mas com críticas e com confrontos públicos, não há maioria no seu discurso. Mas que deve ser só no discurso, nem para nós, nem para eles. Para tudo nós. E que deve ser só no discurso, e deve ser na prática. Tudo nós, não que deve cair na armadilha de Sissoko, ou a nós próprios, não está a falar, não a combater Sissoko, e não a reproduzir exatamente tipos de males divisionistas que cria e alimenta ao longo desses anos na nossa sociedade. Que não cai nessa armadilha, para Tijani, que te representa tudo fulas. E Lídio, que te representa tudo pepeles. Brahma Camara, que te representa tudo mandingas. Boche Candé, que te representa tudo fulas. Carlos Pinto Pereira, que te representa tudo crioulos. Esses e oportunistas, e esses e que representantes de não parentes fulas, balantas, pepeles, não é? E outras identidades que existem entre nós. Mantenha. Até outro vídeo.